noite. Como sempre, né, queria dar os parabéns para todos que estão aqui, né, porque não é fácil o dia inteiro labutando e à noite a gente aproveita o café para trocar um pouco de experiência e conversar um pouco e discutir coisas que às vezes servem numa propriedade, pode ajudar na propriedade do outro. Então, é muito bacana vocês estarem aqui e eu fico muito contente e dou parabéns a todos. Queria agradecer os nossos apoiadores, né? A João Menezes Associados, a Soesp, a Coima, a Premix, Cicobi Credivale, Raça Forte, De Carvalho, John Deere, Raposo Pneus, a Liane, Adubos Ferticel. Murilo, ele é o novo representante aqui na região, está aí com a gente, já está no grupo. Se alguém precisar de qualquer coisa de organo mineral, é só falar com ele. A Leilo Sul, Boitel Chaparral, a Massari Fértil, Bolos da D e o GPB. Falar que hoje tem meus livros lá, tá com preço especial da Black Friday, né? E também estamos com um preço especial da Black Friday para o grupo Mais Arrobas. É um grupo que a gente todo dia coloca lá informações de mercado, de custo de produção de bezerro, custo de produção do boi. É um grupo muito interessante para a gente ficar antenado do que está acontecendo na pecuária. Mas o nosso assunto hoje aqui é falar sobre suplementação na época das águas. Então, na época das águas, normalmente a gente não estabelece uma estratégia de suplementação porque tem pasto. Então, com um suplemento mineral e uma boa oferta de capim, a gente consegue ter bons ganhos de peso. Até na correria eu não coloquei na palestra, mas já vou falar antes para não esquecer. O melhor suplemento que tem para a época das águas chama-se oferta de forragem. Se você elevar a altura de pastejo 5, 10 centímetros, a altura do resíduo, dá o mesmo resultado que você fornecer suplemento para o animal. Então você consegue. Agora, e se eu tiver pasto e ainda fornecer um suplemento? Eu potencializo a resposta que eu vou ter com o meu suplemento. Então, até o confinamento expresso, lá o TIP do pessoal da APTA lá, quando tem oferta de forragem, o resultado é melhor. Então, quando a gente planejar suplementar nas águas, o primeiro passo é montar uma estratégia de melhorar a oferta de forragem na minha propriedade, porque eu potencializo a resposta à minha suplementação. Então, quem quer ter resultado tem que planejar. Então, eu tenho que estabelecer um planejamento. Ah, mas agora já está em cima. Planeja o ano que vem. Então, a gente tem que ter uma estratégia de planejamento. Aí, a gente faz uma brincadeira aí com o seu Geraldo, né, que é o nosso pecuarista tradicional, que faz só o básico. Então, ele toca a fazenda aqui, ó, já o pasto dele no verão, verdinho, bonito, não passa de 10 centímetros, mas está lá bem melhor do que estava há 2 meses atrás. Esse é o sistemão do seu Geraldo. O seu Geraldo, ele tem 2 filhos, o Alfredo e o Sérgio. O Alfredo faz tudo igual o pai, o que ele aprendeu com o pai, e o Sérgio é um empresário do ramo imobiliário que resolveu investir na propriedade e contratou o seu Carlos como consultor para orientá-lo. Quando a mãe do Sérgio e do Alfredo faleceu, o seu Geraldo dividiu a propriedade, que era a parte que era da mãe, com os dois, e hoje o Alfredo continuou fazendo tudo do jeito que o pai fazia. A parte que ele coube, ele começou a tocar. E o Sérgio, como consultor, ele adotou o sistema Pecuária 222, começou a reformar os pastos, arrumou um agricultor parceiro de batata doce. Nas áreas que não era de reforma, ele implantou um sistema rotacionado para melhorar o manejo dos pastos e montou uma estratégia de suplementação para ele reduzir a idade de abate.
Então ele tem pastagem de boa qualidade. Isso aqui é uma área que foi reformado com pimenta. Então o arrendatário fez toda a sistematização, calcariou, adubou, fez terraço e ainda entregou a área plantada com... Então a importância da gente, onde possível, a gente ter um parceiro agricultor dentro da nossa propriedade, né? E eles, como estratégia de suplementação, o Alfredo falou assim, na época das águas eu sempre dei esse suplemento mineral, vou continuar fornecendo. Mas o Sérgio falou para o consultor dele, estuda uma estratégia de suplementação para a propriedade, para a gente potencializar o meu ganho por área da propriedade. Então ele montou lá uma estratégia, e isso aqui é o sistema do seu Geraldo. Ele compra gado no leilão, deixa lá na propriedade, lá 25, 30 meses, fica lá na propriedade, às vezes a cabeceira vende como boi China, mas mesmo assim ele consegue ter um custo de produção razoável. Então uma arroba em pastagem, dados da semana passada, estava em torno de 250 até 280 reais um animal produzido a pasto de forma ineficiente, que fica muito tempo na propriedade. Se você melhorar um pouquinho, os custos já caem. Só eu melhorei, o que eu melhorei aqui? O ganho de peso passou de 5 arrobas anuais, que é a média brasileira, para 6, que eu acho que é igual ou abaixo da média das pessoas que estão aqui, pelo que eu conheço o sistema de produção. Então, um pouquinho que você melhora a qualidade, a oferta de alimento, você já consegue reduzir o custo da arroba, que é menor que o custo do confinamento. O confinamento não é errado, ruim, nada. Ele é mais caro, a arroba produzida no confinamento é uma arroba mais cara que a arroba do boi de pasto. Então, enquanto a gente está produzindo uma arroba de pasto aí entre 230, até tem gente que no verão, depois eu vou mostrar uns dados para vocês, 150 reais, 160 reais para a gente produzir uma arroba de pasto. É muito mais barato a gente produzir a pasto do que a gente produzir no confinamento, apesar do confinamento ser uma ferramenta muito importante para a gente potencializar o número de abates que a gente faz por ano, né? Aí, por que é importante a gente enxergar o potencial do verão? Esse aqui foi uma meta-análise. O autor pegou mais de 160 trabalhos e fez uma análise estatística e com a conclusão que ele chegou. Apesar de ser meio óbvio, está incluída aqui a parte de suplementação. Animais suplementados ou não ganham muito mais peso no verão do que na seca. Então, mesmo que você vá suplementar, as águas têm um potencial de ganho de peso maior. Mas o boi ganha peso só com sal mineral? Ganha, mas se eu montar a estratégia correta, eu consigo potencializar mais isso. E com ou sem seca, aqui ele juntou todos os trabalhos que trabalharam com suplementação. Quem não deu suplementação, o animal ganhou em média, nos trabalhos científicos que ele pesquisou, em torno de 500 gramas. Quem trabalhou com um pouquinho de suplementação já passou para 600 gramas. Quem passou para meio a 1% passou para 700 gramas de média, e acima de 1% passou de 880. Na seca não consegue esses ganhos, mas no verão consegue, né? Então, a suplementação é uma estratégia de você conseguir melhorar os ganhos da propriedade e girar mais gado na sua propriedade.
E em alguns casos ainda dá para você aproveitar o preço. Esse gráfico aqui, ó, em azul, é média mensal de 7 anos do preço do boi. Então, ó, o preço do boi é maior de novembro até abril. Então, se você tem pasto, se você tem uma estratégia de suplementação, você consegue engordar animais nessa época do ano e aproveitar esses preços. Em verde é dos últimos 3 anos, ó. Então, sempre no final do ano o preço é melhor e depois vai caindo. Para quem faz hedge, você já pode travar, e quem não faz hedge, saber que sempre essa época que acaba na média é complicado, né? Eu e o Fábio, a gente come um frango em média, eu como 2, ele não come nenhum, mas na média. Mas é um indicativo, ó, que se você vê a média de 7 anos e a média de 3 anos, ela está se mantendo. Então por exemplo, quando eu vou montar a minha estratégia, para eu ter animal pronto nessa época do ano, né? O produtor já está acostumado no verão fazer a suplementação com mineral, e ele sabe que isso melhora o desempenho, né? E sabe que o pasto não tem tudo que o animal precisa. Mas uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte: no verão o gado ganha mais peso. Como o gado ganha mais peso, a exigência aumenta conforme o ganho de peso. Então, se você for trabalhar uma suplementação para melhorar o desempenho dos animais na época das águas, você também não pode esquecer da qualidade da suplementação mineral. Aqui, ó, as pastagens, principalmente em área adubada, elas têm uma boa composição, mas de uma maneira geral, o mínimo que o animal precisa e o máximo é essa faixa aqui, ó, nem sempre os capins conseguem atender. Então existe um déficit que eu vou ter que atender com a suplementação mineral. Então é muito importante na época das águas, independente da estratégia que eu adotar, que a suplementação mineral seja feita de maneira adequada. E às vezes o produtor está pensando em fazer suplementação, mas ele ainda não está fazendo o básico da suplementação mineral, que poderia melhorar o desempenho do gado dele no verão, nas águas, só com uma suplementação com mais atenção, mais cuidado. Por exemplo, às vezes o produtor compra um produto comercial e não se atenta se aquela fórmula é adequada para a condição que ele tem na propriedade dele, porque normalmente as fórmulas comerciais, elas são uma média que não vai dar problema na maioria das propriedades. Mas será que aquilo que está sendo usado naquela fórmula que você está acostumado a comprar tem tudo o que precisa na sua propriedade, nas quantidades que precisa e no nível de exploração do ganho de peso que você está trabalhando hoje? Outra coisa que tem acontecido, às vezes o produtor não monitora consumo de sal. E tem empresas que estão colocando menos cloreto de sódio do que deveria sim, como estimulante de consumo, não é que vai ficar com déficit de sódio, né? E aí o animal não come tudo o que deveria e pode ter déficit nutricional. E o problema maior não é aquele que a fórmula não é adequada, é que a fórmula é boa, está bem balanceada, mas o animal não consegue comer. Por quê? Porque tem problema de hierarquia, às vezes não tem espaço de coxo suficiente, então o animal não consegue ter acesso ao suplemento. É pouca gente que mede a área de coxo por cabeça e às vezes pensa que tem área suficiente, o animal não está consumindo sal porque ele não consegue ter acesso. Tem o problema de mão de obra, né? Que o cara fala que salgou, mas não colocou sal.
ou põe de forma errática, o dia que dá certo, que ele não tem uma festa, que a mulher não tem compra na cidade, ele põe. Aí o dia que deu uma dor de barriga ou qualquer coisa, ele não põe. Então, às vezes, o consumo está sendo insuficiente por questão de mão de obra. Localização dos coxos, se possível, sempre próximo das aguadas para favorecer. Cobertura de coxo. O coxo, quando é não coberto e põe todo dia, não tem problema. O problema é que o peão não vai pôr todo dia, ou vai chover, então ele também não põe. Então, quando a gente não precisa fazer tudo de uma vez, mas na medida do possível vai cobrindo os coxos, porque dá um resultado muito bom na estratégia de suplementação mineral. Quando o suplemento mineral Felipe estava brincando aí com o Marcelo, né? Sobe, tem gente que põe um pouquinho mais de cloreto de sódio para ajustar o consumo, né? Então a gente também ajusta o consumo, mas pode faltar suplemento mineral. A altura de coxo adequada também é importante, senão o animal não consome o que deveria. 50 a 60 centímetros para vacas com cria, 70 a 80 centímetros de altura para recria e 100 centímetros para animal de engorda. E outra coisa importante, sempre que você tem liberdade com o vendedor, e se não tiver, também é obrigação dele perguntar qual é a fonte que ele usa, principalmente para micronutriente, porque os micronutrientes orgânicos, eles têm uma biodisponibilidade maior que os sulfatos, que têm uma biodisponibilidade maior que os óxidos. Então, se você compra um sal barato, porque o cara só usa óxido, que é mais barato, às vezes não está tendo o aproveitamento daqueles micronutrientes como deveria na sua propriedade. Então também é importante você conhecer as fontes que eles usam de suplemento mineral. E também, né, por isso que é importante medir consumo de sal. Tem um local que tem dificuldade, que o animal não come, a gente estava até conversando agora sobre o Pantanal lá, tem problema de água salobre, então você tem que fazer um ajuste, colocar algum fubá, farelo, palatabilizante, para forçar o animal a consumir a quantidade ideal de suplemento mineral, né? Então, se a gente não mede o consumo, a gente tem essa dificuldade, né? E o espaçamento, né? Para suplemento mineral, em torno de 5 centímetros lineares. Para suplemento proteico, na época da seca, de 15 a 30. Quando é 15? Quando é animal pequeno ou proteinado de baixo consumo. E quando é 30? Quando é animal grande ou proteinado de alto consumo. Suplemento energético, né, que a gente usa mais na época das águas, de 10 a 20 centímetros. Na literatura, assim, trabalho, tem gente que chama suplemento energético você fornecer 2, 3, 4 quilos de concentrado para o animal. Mas eu chamo de suplemento energético o energético das águas, né, que é o proteinado das águas. E para ração e concentrado, os concentrados, né, as rações concentradas, de 30 a 50 centímetros. Então, antes de você montar a sua estratégia, você precisa saber se você tem coxo suficiente para que todos os animais tenham acesso. Às vezes você melhora a pastagem, modifica o manejo da pastagem, e o animal não vai desempenhar como você gostaria, porque ele não vai ter acesso à quantidade de suplemento. Depois eu vou mostrar para vocês o custo do suplemento mineral, é bastante barato, né? Então, aquele produtor que está na suplementação mineral na época das águas, ele está tudo certo, ele só tem que melhorar a condição de acesso dos animais a esse suplemento mineral. Mas ele pode também inovar. Hoje a gente tem conhecimento de nutrição
que a gente usa os aditivos e isso melhora o desempenho animal sem onerar muito o custo. Um desses aditivos são os ionóforos, né? Então, cada empresa tem uma preferência para usar um ou outro ionóforo, né? Mas eles dão resultado. Ó. Esse aqui foi um experimento que os animais ganharam 60 gramas a mais só com a adição de monenzina. E no caso da monenzina em particular, ela modula o consumo. Então ela faz com que o animal desempenhe igual e ganhe, mas consuma menos. E quando ele está numa dieta de muita forragem, ele melhora o ganho de peso. Então, ó, ele melhorou o ganho, caiu um pouquinho o consumo, né? O animal que estava comendo monenzina comeu menos e melhorou a conversão alimentar. Então, o animal ganhou mais e comeu menos. Vai, até ajuda você pôr mais animais na pastagem, né? Porque o animal converte melhor. E não é só os ionóforos. Hoje a gente tem vários aditivos. A Premix tem o fator P, que é uma combinação, um blend de vários aditivos que melhoram o desempenho animal. Ó, nesse trabalho aqui, era um pasto super bom, né? Mas os animais ganharam 130 gramas a mais com o fator P. Mas a gente tem óleos essenciais, você pode usar tanino, tem uma porção de aditivos que você pode usar que vão melhorar o desempenho. Ah, mas fica mais caro? Fica, porque tem um custo. Eu estava vendo lá, por exemplo, em torno de 7 a 10 reais mais caro por saco. Então, eu peguei aquele exemplo lá da monenzina. Então, o que você forneceu ficou 2 centavos por cabeça dia mais caro. Então o custo passou de 2,67 para 2,68. Mas como ele melhorou o desempenho, o custo por quilo produzido ficou 6% mais barato. Os ionóforos, a conta é mais ou menos essa. Se o ionóforo custar até 7% do ganho, da resposta que ele vai dar, pode usar que não tem problema, porque você tem os ganhos. Então, qual é a conta do aditivo? Se ele custar menos do que 7% do ganho, usa. Então, você vai comprar um suplemento mineral, já pede lá para o seu vendedor com o aditivo. Aí, o que o pessoal foi pesquisando? Falou assim, olha, o ruminante é ambiente ruminal. Tudo que eu fizer para melhorar o ambiente ruminal, favorecer as bactérias não metanogênicas e melhorar o aproveitamento daquele alimentar, vão melhorar o desempenho. Aí eles criaram o sal adensado, que é como se fosse um proteinado, mas mais enxuto. Então o animal come menos e acaba você gastando menos. Só que joga lá dentro os aditivos, um pouquinho de proteína, um pouquinho, em algumas empresas, um pouquinho de óleo, e você adiciona algo, e aquele produto potencializa o ganho. Então aqui, ó, o pessoal lá de Colina, da APTA, nos trabalhos deles lá, em média eles conseguem de 80 a 100 gramas. Então eu fiz a conta aqui com 80 gramas de ganho a mais. Ele é um pouquinho mais caro porque come mais, ó, mas ele é mais barato que o suplemento mineral. Por que ele é mais barato que o suplemento mineral? Porque parte da sua composição é milho, é farelo, então ele acaba ficando um pouquinho mais barato. Só que como consome mais, ele acaba ficando um pouquinho mais caro. Então aumenta o custo da suplementação diária, mais o custo por quilo de carne produzido acaba sendo mais barato, então acaba tornando mais eficiente. Pessoal, a gente está falando só dos ganhos diretos, porque toda vez que o animal adianta,
ele vai ficar menos tempo na propriedade e você vai economizar aí de 60 a 100 reais por mês de desembolso mensal por aquele animal. Então a gente tem que pensar nisso. Quanto menos tempo o animal fica na propriedade, mais rápido ele devolve o dinheiro e paga as nossas contas, né? Então o consumo é de 0,3 a 0,5 gramas por quilo de peso vivo, um consumo baixo, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente dá o aditivado, não muda nada o seu sistema, porque o consumo de um suplemento com um aditivo é o mesmo que um consumo de um suplemento sem aditivo. Agora, quando você parte para o adensado, o consumo já aumentou. Então, você vai ter que levar sal mais vezes lá no depósito. Então, aumentar a área de coxo. Vai ter que aumentar a área de coxo. Então, mas ele, se você quer adiantar as boiadas, vale a pena. Mas a gente também tem que ver essa parte operacional que vai complicando. Aí tem o energético, né? O energético nada mais é que é um proteinado com menos proteína, um pouquinho mais de energia, e ele é usado na época das águas e o consumo é menor. Então, ele vai consumir em torno de 0,1% do peso vivo, de meia a 1 grama por quilo de peso vivo, mas olha só, ele melhora muito o desempenho do animal. Aqui nesse trabalho aqui foi em torno de 140 gramas. Tem que fazer conta de 70 a 140 gramas que ele melhora o desempenho. Mas nesse trabalho aqui em particular, em capim, e forneceu lá. Então, só que aí vai comer 200, 300 gramas. Uma vaca vai comer 400, 500 gramas. Então, a gente também tem que fazer essa conta aí do operacional, né? E fornecimento diário, né? Não precisa ser diário, mas se for diário é melhor, porque os volumes são bem maiores, né? Até o energético ainda dá para fazer 3 vezes por semana. Mas se eu fizer diário, melhor. Tá? Aí, isso aqui é uma estratégia interessante para a época das águas, para você utilizar com aquele animal que, se você der uma ajudadinha, uma ajuda, ele vai terminar ainda na época das águas e você não vai precisar levar ele para um confinamento, para um semi-confinamento, para fazer uma estratégia de suplementação na época da seca. Porque esse tipo de... não é que ele dá um acabamento bom no animal inteiro, mas melhora o acabamento. E você consegue abater os animais com uma estratégia relativamente barata, melhora o ganho de peso, principalmente nas águas, né? Então, nesse experimento aqui, ganhou 500 gramas a mais, então foi um resultado muito bom. E você consegue produzir mais carne a pasto durante o verão, as águas. Aumenta o custo, né? Porque ele vai comer 1,2 kg, 1,5 kg por dia, então o seu custo vai aumentar, aumenta o custo da suplementação, mas como ganha mais peso, o custo por arroba engordada melhora. Então é uma estratégia interessante, e você consegue, dependendo do tipo de animal, até conseguir um pouquinho de acabamento. Aí, pode falar. João, explica para Pedro aqui, assim, em síntese, o que é o proteico e o que é o energético, e para qual época que usa um e outro mais ou menos? Os dois são suplementos minerais com aditivo, milho, uma fonte de proteína natural. Não é toda empresa que usa, mas a maioria usa uma fonte, por exemplo, um farelo de soja, de algodão, e a principal fonte de proteína, que é a ureia, e mais os aditivos. E aí o pessoal aproveita, como vamos dizer assim, um blend que tem mais coisa, e coloca
outros produtos que potencializam o ganho de peso. Na época das águas, como o pasto tem proteína, você trabalha com um energético que tenha em torno de 20% de proteína e aumenta um pouquinho a energia. Na época da seca, o que mais limita o animal é a proteína. Então você trabalha com um produto aí em torno de 30% até 50% de proteína e com menos energia, apesar de também ter energia que ele vai... Então, qual é a função do proteinado, que é o que a gente usa na época da seca? É fazer com que o animal aproveite melhor aquele capim que tem lá e acaba desempenhando melhor na época da seca. E o que o energético faz na época das águas? Ele pega aquele capim lá que já é de qualidade, mas ele faz um aporte, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de proteína, e com isso o animal acaba desempenhando melhor na época das águas. Então, o que as empresas estão fazendo hoje? O potencial, todo produto novo que sai, tem empresa que trabalha com levedura, tem empresa hoje, tem cromo orgânico, tem o fator P, tem os óleos essenciais. Você vai adicionando esses produtos. Por exemplo, CLA é um produto que melhora desempenho, então o pessoal está colocando em alguns suplementos. E nesses proteinados eles cabem mais produto. Então aí, por exemplo, aí eu vou fazer uma propaganda, mas eu não ganho nada deles. Eu estava conversando com um técnico esses dias. Ele estava contando papo, mas o que ele falou faz sentido, por isso que eu vou contar. Que o produto da empresa deles é diminuir o problema de morte de cobra numa fazenda, nessa época do ano. Aí ele falou para mim, João, só que não é porque o meu produto mata a cobra, é porque o meu produto, ele tem adsorvente, ele elimina micotoxinas daquele alimento que o animal está ingerindo. E nessa época do ano, tem a palhada, chove, a palhada apodrece, aqueles fungos que degradam a palhada, aumentam a produção de micotoxinas, e o que mata o gado é a micotoxina, e o cara pensa que é cobra, né? Então ele começou a usar o produto, né, numa propriedade, e acabou, ele brinca, né, acabou a morte de cobra, né? Então às vezes a gente por exemplo, você está fornecendo um proteinado de alto consumo, o animal vai comer 1,2 kg, 1,5 kg. Se tiver algum produto contaminado que a fábrica não prestou atenção, não fez análise, ou você comprou, usou, você pode estar correndo um risco. E nessas fórmulas aí você consegue pôr um adsorvente, não encarece muito o produto e diminui o risco de micotoxina. E o semi-confinamento seria qual estratégia? Você pegar aquele animal que está quase pronto, que se você não fizer nada, você vai ter que mandá-lo para um confinamento, tratar na época da seca, fazer... Não, você já trata agora nas águas, que a gente brinca, né, que é empurrar o carro na descida, e ele vai ter um melhor desempenho nas águas, e você vai abater ele ainda naquela faixa de época de preço melhor, não vai vender na safra, ou não vai judiar dos pastos esperando preço. Então é uma estratégia, mas economicamente é a pior de todas nesses trabalhos que eu achei aqui, ó. O animal ganhou um ganho muito bom, 1,2 quilos contra 0,48 do animal comeu só suplemento. Mas só que você deu 4 kg de concentrado, o custo
eu fiz a conta com um concentrado comercial, né? Então, aí é um pouco mais caro. Então, aumentou em R$ 7,73 o custo. Então, o custo da diária foi maior e o custo por quilo produzido já aumentou bastante. Mas olha que detalhe, pessoal. Dos sistemas que eu mostrei para vocês, é o pior que tem. Mas, em alguns casos, ele inclusive na minha conta aqui, ele é viável. Por quê? Porque mesmo ele estando mais caro, a relação benefício-custo ser pior do que a suplementação mineral, você engorda esses animais no verão, vende, desafoga a fazenda para seca e ainda assim ganha dinheiro. Depois eu vou mostrar para vocês o custo de cada um dessas estratégias. Mas agora o que eu queria falar é o seguinte: por que o animal comendo 4 quilos por dia não foi uma estratégia melhor que dar o suplemento? Na época das águas, a gente tem uma coisa que é o seguinte: felizmente o pasto é bom e o valor nutritivo é alto. Então você pega e fornece para o animal um concentrado, o que esse animal vai fazer? Ele vai comer o concentrado e não vai comer pasto. Na seca, ele não deixa de comer um alimento ruim, de baixo valor nutritivo, para consumir um alimento de alto valor nutritivo. Mas nas águas, ele vai deixar de comer um alimento de ótima qualidade, barato, para consumir uma ração, um concentrado, que é muito mais caro. Além disso, como ele vai comer mais concentrado, ele come menos pasto e o consumo médio diminui. Depois eu vou mostrar esse dado. E aí o que acontece? Quanto mais concentrado você dá para o animal nas águas, mais concentrado você tem que dar por quilo de ganho. A conversão vai piorando. Então, do ponto de vista de eficiência alimentar, quanto mais é melhor. Mas não quer dizer que não seja econômico, mas quanto mais concentrado você dá nas águas, o animal diminui, tem o efeito substituição, e aí vai piorando a relação benefício-custo, vai piorando a conversão alimentar. E, inclusive, olha que interessante, isso aqui é uma meta-análise que o cara analisou mais de 100 trabalhos. Pode acontecer isso aqui, ó. O que esse gráfico aí mostra? Que na média, mesmo que você aumente a quantidade de concentrado, você pode ter resultado melhor com pouco concentrado do que quem deu muito concentrado. Vamos supor que nesse experimento aqui, ó, o pasto não estava muito bom e aqui estava. Então essa propriedade aqui, mesmo com 500 gramas de concentrado, teve um desempenho melhor que essa. Então, na época das águas, pode ser que a sua estratégia de suplementação concentrada, de dar muita ração, pode não ser tão eficiente. Pode ser econômica, mas pode não ser tão eficiente. Por causa desse efeito de substituição. Ó. O animal, quando... Isso aqui o pessoal mediu o tempo de pastejo. Ó. O animal que comia sal mineral ficava 633 minutos por dia pastejando, mais de 10 horas, 10 horas e meia, né? O que comia uma mistura múltipla, mais de 10 horas pastejando. E o que comia concentrado, ó, já reduzia mais de 20, 30% o tempo de pastejo. Então, por quê? O animal substitui o consumo de pasto por consumo de concentrado. Aí que entra aqui a parte econômica, ó. Se você der sal mineral no verão, nas águas, você consegue produzir uma arroba de R$ 166,88. Com esses custos aqui, com os desempenhos daqueles trabalhos que eu mostrei para vocês. Se você der o sal mineral aditivado, ó, cai o custo da arroba produzida.
Se você dá o sal mineral adensado, cai, em relação ao sal mineral, cai também o custo da arroba produzida. Se der o sal energético, sobe um pouquinho, mas ainda é melhor que dar o sal mineral. Se você dá o proteinado energético de alto consumo, também cai o custo da arroba produzida. No caso do semi-confinamento, aumenta. Mas ainda está viável. Se de repente você quer tirar aquele animal da propriedade, você trata, vai gastar R$260 por arroba e vai vender por 320, né? Ainda vai sobrar R$60 por arroba. E você tira o animal da propriedade, não passa apuro na época da seca. Porque o grande segredo da gente ter pastagem de qualidade é a gente ter esse ajuste adequado entre verão e inverno, né? Aí, o que o seu Sérgio decidiu junto com o Carlos? Os bezerros desmamados na época da seca, ele vai dar proteinado, 1 grama por quilo de peso vivo, para melhorar essa fase de crescimento, maximizar desenvolvimento ósseo, muscular. Para recria, aí já é no verão, ele vai dar ou adensado ou energético, aí ele vai fazer conta, né? Vai ter épocas que a arroba está boa, o valor está compensando, ele vai preferir o energético. Vai ter época que ele tem que ajustar os custos, ele vai dar o adensado. Então, ele consegue ter uma melhor relação benefício-custo na época das águas. Os animais em terminação na época das águas, ele vai dar um energético de alto consumo, 3 gramas por quilo de peso vivo, até 5 pode ser, e ele vai conseguir acelerar esses animais na época das águas e antecipar o abate. E para as vacas? Para as vacas ele vai dar um mineral aditivado, com salina, com monenzina, melhora desempenho, a vaca recupera o score melhor, mais rápido e melhora a produção de leite e não aumenta muito o custo dessas vacas, né? Vaca a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que recuperar o score delas, mas vaca é difícil pagar a conta de suplementação, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Então, com isso, o Alfredo manteve o sistema tradicional lá, matando boi tarde, novilha emprenhando tarde, enquanto o Sérgio, né, conseguiu melhorar os pastos, tem um parceiro para reformar os pastos, está fazendo uma suplementação, melhorou lá, com isso ele vai reduzir a idade de abate. Uma coisa que é muito importante, já falei, acho que eu já até falei aqui, mas é sempre bom lembrar. A suplementação concentrada, o principal foco dela é melhorar desempenho animal, mas ela também melhora a taxa de lotação. Por quê? O animal vai comer parte do que ele ia comer de pasto, ele vai comer de concentrado, e ele vai comer menos pasto, você consegue pôr mais animais para a área. Então, um ganho indireto da suplementação concentrada é o aumento de produção de arrobas por área. E a suplementação volumosa é o contrário. O objetivo da suplementação volumosa é ter silagem, feno, qualquer estratégia de suplementação. Você, com uma pequena área de produção, você consegue tratar de muitos animais. Então você aumenta em muito a taxa de lotação da sua propriedade. Então o principal objetivo de uma estratégia de suplementação volumosa é aumentar a taxa de lotação da propriedade. Mas você também aumenta o ganho de peso. Por quê? Porque o animal não passa fome na seca. Você tem um volumoso lá de qualidade melhor que o pasto que você vai fornecer para o animal, então você acaba melhorando o desempenho, né? O Alfredo lá, hoje em dia, se você ficar com o animal 25, 30 meses na propriedade, às vezes você não consegue vender boi China e perde esse ágio do boi China, né? Então a gente quem quer ter resultado tem que planejar. A gente
procura não ser muito extenso, mas agora a gente está aí à disposição, lembrando da nossa Black Friday, né, do livro, do Grupo Mais Arroba, e se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Pode. Falando morro abaixo, né? Verão agora. A suplementação é intimamente ligada com oferta de pastagem. Estou no verão, mas se eu tiver um rapador, estou jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Tem que andar. Não é, veja bem, não é que está jogando dinheiro fora, mas a resposta vai ser pior. Se de repente a estratégia que você escolheu, a margem é ajustada, vai dar prejuízo. Por exemplo, vou dar um exemplo, um suplemento aditivado, não vai atrapalhar em nada se você tiver ou não tiver pasto. Só que a resposta também não vai ser tão boa, porque o que ele faz? Ele melhora o processamento daquele alimento que está no rumen do boi, mas não tem comida lá, né? Mas o que tem, ele melhora. Então, vamos dizer assim, se você não tem pasto suficiente, talvez uma estratégia mais econômica, mas compensa, ainda compensa. Pode falar, Luizinho. Você falou disso, baixo consumo de cloreto de sódio, baixa o consumo, menos sal, baixa o consumo? Não, é assim, ó. O cloreto de sódio é o veículo. Se ele tem, o animal vai consumir o sal, principalmente, não é só isso, mas principalmente para consumir o cloreto de sódio, o sal. Aí, se tem muito pouco, o que acontece? É menos, não estimula tanto o consumo, e aí o consumo vai ser baixo. Agora, se você colocar muito, o que vai acontecer? O animal vai comer até um certo ponto, aí ele para porque tem excesso de sal. Então é um equilíbrio, que é mais ou menos 10 gramas de sódio por cabeça dia. Tem muito pouco sódio, o animal não tem que comer mais, consumir mais para repor aquilo que está faltando? Teria, mas o que estimula ele a consumir é o sal. E se tem bem pouco, vou dar um exemplo para você, assim, ó. Imagina que o cara põe aquele mínimo de sal branco só para atender o sódio e ele complementa com carbonato de cálcio. O cálcio pode ser até 4 vezes o fósforo da dieta, que não tem problema. Então ele põe o carbonato de cálcio, que é mais barato. O carbonato de cálcio não estimula o consumo. Então, às vezes, o animal vai comer pouco sal porque não tem nada que o atrai naquele sal. Por exemplo, ureia. Ureia é um inibidor de consumo. Então, se você põe muito ureia no sal, além do risco de intoxicação, também tem risco do animal não consumir a quantidade de suplemento mineral que você queria, porque a ureia é pouco palatável, inibe o consumo. E o sal branco é assim, se for muito pouco, o animal come pouco porque não tem sal branco. E se for muito sal branco, ele para de comer porque tem muito sal. Ele é tanto inibidor como estimulador. Como estimulador. Você compra uma linha branca de sal mineral e o consumo está altíssimo. Então, aí, vamos supor que você comprou um sal linha branca, um sal 40 e está dando para a vaca. O consumo vai ser alto. Agora, se você comprou um sal de vaca e está dando para as vacas, era para elas consumirem 120 gramas, elas estão comendo 200, e aquele mineral está bem formulado, você pode pôr sal branco para limitar o consumo. Porque o que acontece se o animal comer mais sal do que o que ele precisa? Vai embora na urina. Então, você está jogando dinheiro fora. Certo? Então, por isso que tem que medir o consumo, para você saber se os níveis estão satisfatórios ou não. Se está satisfatório, beleza, tem uma faixa ideal. Agora, se o consumo está muito baixo ou muito alto, você tem que ajustar. O ideal é a empresa que te vende o coisa ajustar, porque lá na fábrica é muito mais fácil. Mas, se você comprou um produto, está usando lá na propriedade, era para consumir 80 gramas, está comendo 200, pode ajustar. Com sal branco. João, o consumo do cerrado geralmente tende a ser maior, né? Não, então, o consumo, como é que eu vou falar assim? Ele é uma média, mas depende muito
da onde você está. Por exemplo, tem um problema de cerrado que é a quantidade de nutriente no capim é menor. Então eu acho que a fábrica que vende principalmente já teria que modular o sal para o consumo ser um pouquinho maior, para atender melhor. Você vai, por exemplo, eu tenho uma experiência muito interessante lá no Pedro. A gente tinha um rotacionado lá adubado e o nível de fósforo era altíssimo. Então o consumo de sal era super baixo, mas não tinha problema, porque a planta estava fornecendo o que o animal precisava. E numa condição inversa, às vezes você tem que estimular o consumo. Você tem na época do doutor Murilo, toda a formulação na época que ele fazia, a parte do dia, o depósito de cálcio muito mais do que a realidade naquele momento. Né? E tem um detalhe que a gente tem que se atentar. Os animais de hoje são mais exigentes do que os de 20, 30 anos atrás, porque o desempenho é maior. Então, a gente está trabalhando com animais... A genética está na boca, né? Então, a genética está na boca, mas cada vez mais esse animal precisa de mais, para ter aquele desempenho, né? Então, a gente também tem que... Vai custar mais. Pode comprar muito boi muito bom apurado, custa mais. Você compra um boi mediano assim que vai embora. Gabiru. Isso aí tem que fazer conta. Fudeu com a paleta do João, né? Fudeu com a paleta. Não. Não pode comprar coisa boa, não. Mas na verdade... Depois tem que ser bem elaborado, assim. Na verdade, o boi tem que ser bom. Para comprar boi ruim tem que comprar barato. Porque a gente compra o gado barato, mas ele desempenha pior. Então, dependendo do seu sistema de produção, você não paga o ágio. Então você tem que comprar o barato, tem que comprar barato mesmo, porque senão eu tenho acompanhado uns confinamentos aí que tem Angus, meio sangue Angus, Nelore, fêmea e mineiro. O desempenho dos Angus Nelore mesmo o Angus comendo muito mais, a hora que você faz a conta de lucro por boi, por arroba, Nelore e Angus acaba ficando igual, mas por boi, mesmo ele sendo mais caro, é o que sobra mais no confinamento. Não sei lá, não sei, Fábio, mas os dados assim de confinamento que eu tenho visto, quando você compara categoria, agora, por exemplo, o tucura, ele ganha menos, mas custa menos, no fim também sobra, né? Então a questão é lá na frente tem que sobrar, né? Mas tem que estar sempre atento ao custo fixo, né? Que ele muda. Então quanto mais cedo vai vir. Exato. Pode falar. Matematicamente, aqui na tabela, está falando que o melhor custo por arroba é fazendo proteinado energético. Mas aí a gente está falando de quantas gramas por dia? O energético é 300 gramas. Meia a 1 grama por cabeça dia. Então, um animal de 300 quilos vai comer 150, 200. Então é mais ou menos isso aí. Eu fiz a conta com 300 gramas, mas depende muito da formulação, um monte de coisa, o que tem dentro daquela fórmula, né? Mas na verdade, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: no verão a gente produz bem, só com suplemento mineral, mas dá para produzir mais de forma econômica também no verão. Então a gente tem estratégias. Agora, uma coisa que eu acho assim que hoje
Quem não tem uma propriedade que é largada, né, que pensa um pouquinho em desempenho, tem que usar aditivo no sal mineral. Ah, não vou dar energético, não vou dar, mas dá um sal aditivado, porque a relação benefício-custo é ótima, melhora o desempenho, você vai ganhar aí de 70, 80 gramas a mais por cabeça e faz diferença. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, ó, queria dar os parabéns para vocês, ficaram aí até agora, né? Agradecer os nossos apoiadores, a João Menezes Associados, a Soesp, a Coima, a Premix, Cicobi Credivale, Raça Forte, a De Carvalho John Deere, Raposo... como é que nós vamos sortear, hein? A Liane, Boitel Chaparral, a Leilo Sul, Adubos Ferticel, Murilo tá aí, né? Vocês conheceram ele, a Massari Fértil, que vende corretivos, Bolos da AD e o GPB. Eu trouxe 2 pluviômetros, mas não passou a lista. Você não fez a lista, não deu tempo, né, dele? Nem me emprego. Ó, O João já está dispensado porque ele recebe nós. Tem que chamar os patrocinadores uma vez por mês, cada um faz um churrasco. ó, eu apoio. Fala com o Marcelo. Ó, nós vamos... Ó, eu vou sortear o número e vou contar de lá para cá, porque não passou a lista. O quê? Fala o número para cada um e cada um memoriza o seu. Aí esqueci. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, o Murilo está fora. Então, 19. Espera aí que você... Apertei o xizinho errado. Terra de lavoura está mais barata que a terra de mato. Online. Dezenove. Peraí, a Denise vai tirar uma foto. Pode. Pessoal, obrigado. O pluviômetro, ó, oferecimento do Sindicato Rural de Prudente. Quem não é associado, procura se associar. Estamos com o Thiago lá, tá com um monte de ideia nova, sangue novo, então precisamos da colaboração de todos. Tem 13? Eu esqueci de pular o 13. Quem que é o 13? Porque o Gustavo já pegou um aqui. Hã? O Gustavo já pegou um. Você que é o 13? Tinha que ter pulado. Aqui não tem 13. 13 não. Quebrou os pés, né? 15. 10. Opa. Pessoal, agora vamos para o nosso coffee break, trocar ideia, informação.
E eu estou aí à disposição, se alguém tiver alguma pergunta.